sábado, 6 de agosto de 2022. Estes são os destaques da semana. A visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Taiwan. O adeus a Jô Soares. O censo 2022. A anulação do júri sobre o incêndio na boate Kiss. O atropelamento na Barra que matou um adolescente de 16 anos. O que de mais importante aconteceu esta semana no Brasil e no mundo? Fique comigo, pois agora é hora de notícias. A visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Taiwan, durou menos de 24 horas, mas foi o suficiente para aumentar as tensões entre Estados Unidos e China. Ao pousar no aeroporto de Taipei, Pelosi argumentou que a sua visita honra o compromisso independente dos Estados Unidos em apoiar a democracia vibrante de Taiwan. A China considera a ilha parte do seu território. Após a chegada de Pelosi, a China emitiu um comunicado chamando a visita de provocação e anunciou sanções em retaliação. Além disso, Forças Armadas chinesas fizeram os maiores exércitos militares com munição real já realizados em torno de Taiwan. Descrita como ícone do poder feminino e nome proeminente do Partido Democrata, Pelosi tem 82 anos e a segunda na linha de sucessão do presidente Joe Biden, depois da vice Kamala Harris. Censo 2022. Com 2 anos de atraso, a população brasileira começou a ser recontada de forma detalhada e no primeiro dia do mês de agosto. Foi dado início à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Até o início de novembro, mais de 183 mil recenseadores devidamente identificados estarão nas ruas de todos os 5.570 municípios brasileiros. A missão deles é entrevistar ao menos um morador de cada domicílio do país. Ao todo, segundo o IBGE, eles visitarão 89 milhões de endereços, sendo residenciais cerca de 75 milhões. O levantamento deveria ter sido feito em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. Já no ano seguinte, em 2021, o censo precisou sofrer um novo adiamento, desta vez por falta de orçamento. E a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri que condenou os 4 réus do caso da boate Kiss, após acolher parte dos recursos das defesas. O julgamento terminou com um placar de 2-1 para reconhecer a anulação. Especialistas consultados explicaram que as nulidades do processo alegadas pela defesa se referem a questões ligadas ao andamento e ao procedimento formal que devem ser respeitados durante o julgamento e não são referentes ao mérito do processo. Confira na matéria.
A nossa luta é para não esquecer, principalmente dos nossos filhos, que são lembrados todos os dias. É amor, amor puro. Estamos aí, é por amor a eles todos que a gente luta para que eles sejam justiçados. O jovem João Gabriel Cardim Guimarães atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra, no Rio de Janeiro, quando foi atropelado por uma moto que trafegava em alta velocidade. A brutalidade do atropelamento causou espanto em quem testemunhou o ocorrido. Um policial militar contou que a perna esquerda da vítima foi amputada na hora do impacto. João Gabriel foi levado com vida para um hospital, mas não resistiu e morreu. Ele tinha apenas 16 anos. A moto era pilotada pelo modelo e influenciador Bruno Krupp, que não tem habilitação. Krupp, que também ficou ferido, foi detido em um hospital particular. Ele deve ficar no local sob custódia até ser liberado pelos médicos e responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Em um vídeo, o modelo e influenciador se defendeu. Abre aspas, "Eu não bebi, eu não usei droga. Foi um acidente, gente." Fecha aspas. E olha só que curioso. As autoridades do Chile começaram a investigar um misterioso buraco de cerca de 25 metros de diâmetro que apareceu no fim desta semana em uma área de mineração no norte do país. A mídia chilena mostrou imagens aéreas do sumidouro em terra operada por uma mina de cobre canadense. O local fica a cerca de 665 quilômetros ao norte da capital, Santiago. O governo do Chile investiga as causas de uma cratera de 32 metros de diâmetro e 64 metros de profundidade que apareceu perto de uma mina de cobre no deserto do Atacama. A autoridade de mineração informou que especialistas viajaram ao município de Tierra Amarilla, onde um enorme buraco apareceu no fim de semana. Um perímetro de segurança de 100 metros foi estabelecido em torno da cratera, situada dentro dos terrenos da mina Alcaparroça de Candelária, de propriedade da empresa canadense Lundin Mining.
De acordo com um comunicado da companhia, não houve impacto no pessoal, nos equipamentos e na infraestrutura e o sumidouro se manteve estável desde que foi detectado. Como medida preventiva, foram suspensos temporariamente os trabalhos de desenvolvimento de uma área da mina subterrânea. Responsável por mais de 25% da oferta global de cobre, o Chile é o principal produtor mundial do metal. O medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo. Não adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. A frase foi dita por Jô Soares em uma entrevista em 2012. O apresentador de televisão e humorista morreu aos 84 anos em São Paulo, na madrugada da última sexta-feira. A causa da morte não foi divulgada. Beijo do Gordão! Filho único de um empresário paraibano e de uma dona de casa, Jô era poliglota. Queria ser diplomata e chegou a estudar na Suíça. Teve um único filho, Rafael, que morreu aos 50 anos em 2014. Ao longo da carreira, criou personagens, atuou em filmes, escreveu livros, fez milhares de entrevistas e arrancou muitas risadas.